Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Bora lá continuar com a nossa leitura, continuar aqui com aquilo que Deus está construindo em nós durante esse ano de 2022. Tem sido muito bom, né, gente? Eu espero que vocês estejam sendo edificados aí com a leitura, com a meditação que vocês têm feito, que o dia a dia de vocês estejam sendo realmente, né, debaixo dessa bênção da palavra, que vocês estejam aproveitando esse tempo que o Senhor tem dado para nós aqui juntos na palavra, né? Tem sido muito bom. E ano após ano eu fico mais feliz, né, com esse desejo, esse anseio que vai brotando cada dia mais no meu coração, de ficar com o Senhor realmente, de estar nesse tempo de comunhão aqui, porque tem dias que a gente está muito cansado, tem dias que a gente não tem vontade, mas a gente decide, né, estar aos pés de Jesus, e por isso que a gente sempre está aqui. Vamos orar, né, e entregar esse momento ao Senhor, crendo que tudo que o Senhor tem feito, né, vai dar muitos frutos na nossa vida espiritualmente falando, e até na nossa vida natural, né, com a nossa família, com os nossos filhos, com o marido e tudo mais. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então ela faz tudo o que ela precisa fazer em nós. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse domingo. Obrigado, Pai, por esse início de semana, né? Domingo fala de início de semana, onde o Senhor já preparou tudo para nós, Pai. Tanto o nosso dia, quanto a nossa semana que vai se iniciar aí. Tudo está já no teu controle, nas tuas mãos. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, todo o nosso futuro, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa abundância de bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Temos vivido dias de bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, Pai. Temos visto a Tua mão poderosa se manifestando e ministrando ao nosso coração, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem construído em nós. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações de maneira muito particular, muito preciosa, Pai. A Tua palavra tem sido em nosso coração. Obrigada, Jesus, por mais essa semana que está se iniciando, que nós sabemos que vai ser uma semana de bênção na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje a gente começa um novo trecho, inclusive, dentro da própria palavra. Quem viu aí o título, né, do nosso PDF é As Profecias de Ezequiel na Babilônia. Ele já está lá cativo, né, na Babilônia, mas elas são anteriores à queda de Jerusalém, que é a destruição mesmo, né, que vai acontecer no final aqui já da invasão da Babilônia, e eles realmente vão destruir tudo e terminar de levar a grande maioria cativo mesmo para a Babilônia. Então aqui nós já estamos no ano 593. Só para vocês terem uma ideia, a queda de Jerusalém acontece em 586. Né? Então a total destruição. Então nós estamos ali já beirando esses quase 10 anos aí para a total destruição de Jerusalém e o total exílio, né? Então aqui quem vai começar a profetizar agora, falar, né, segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus está falando ao seu povo, é Ezequiel. E ele já está lá na Babilônia, ele já foi levado cativo, e é lá que o Senhor vai começar a usar esse homem para falar com o seu povo, para falar com aqueles que já estão lá e que obedeceram a voz do Senhor, para se entregar, para não resistir, para agora obedecer a voz do Senhor, para se humilhar diante de Deus, que Deus vai fazer grandes coisas com eles lá, para fazer, né, com que a vida deles seja o mais natural possível ali na Babilônia mesmo, porque é ali que o Senhor agora vai restaurar a sorte deles e depois eles vão voltar para Jerusalém. Então vamos lá, sua preparação e missão, vai falar sobre Ezequiel, né? A introdução disso, Ezequiel 1:1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Então, o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Então, está dizendo que é o 30º ano. Já está há 30 anos, é isso? 30º, é isso mesmo. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Então já tinham 30 anos praticamente que Ezequiel já estava ali no exílio, né? E o Senhor começa a falar com ele, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus.
Agora ele vai falar sobre essas visões, continuando aí a partir do versículo 2. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, porque me parece que é o 5º ano do exílio e não o 30º, né? Era o 5º ano do 4º mês do 30º ano. Eu acho que é o 30º ano da Babilônia, né? E não do exílio. Eu acho que o exílio é no 5º ano aqui, pelo que tá falando, né? Foi no 5º ano do exílio, isso mesmo. Eu acho que o 30º ano aqui é da Babilônia já no poder. Então, versículo 2. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham formas de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os pés de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, dos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o Espírito de Deus, o Espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante, cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como a de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor.
Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então, capítulo 1 de Ezequiel, que agora é esse profeta que vai começar a falar não mais de Jerusalém, mas ele já está lá no exílio, na Babilônia, é Ezequiel. E Ezequiel então vai começar a falar baseado naquilo que o próprio Espírito, o próprio Senhor está mostrando e está falando com ele. E a primeira experiência com essa presença de Deus, ou com essa palavra que vai começar a vir a Ezequiel, é justamente esse chamado, essa visão celestial que ele tem do trono de Deus, da glória de Deus, né? É uma visão muito parecida com a de Isaías e também muito parecida com Apocalipse. Por que eu digo parecida? Porque, na verdade, esses profetas, nenhum deles são contemporâneos, né? Eles são do mesmo momento. Então, Isaías viveu já há algum tempo atrás, que não é contemporâneo a Ezequiel. Agora, Ezequiel tem a mesma visão do trono de Deus, com particularidades, né? Com coisas um pouquinho diferentes, mas na sua grande maioria eles veem a mesma coisa. E depois João, muitos séculos lá na frente, vai dar uma visão para nós também do trono de Deus, que reflete não só essa grandeza que Ezequiel e Isaías mostram, mas com muito mais clareza, inclusive, com muito mais detalhes, né? Então a gente percebe que esses homens têm uma mesma visão do mesmo trono, dos mesmos seres viventes, das mesmas estruturas espirituais, celestiais e do próprio trono de Deus. É isso que Ezequiel mostra aqui para nós no capítulo 1. Agora ele vai falar sobre o seu revestimento como espírito, né? E essa missão que ele vai ter agora de profetizar. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ezequiel 2, versículo 3. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel 3, versículo 1, continuando aí. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura do que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Então, nesse momento, Ezequiel começa a receber esse comissionamento do próprio Deus a respeito do seu chamado como profeta, né? O Senhor sempre vai se apresentar, vai falar com o profeta primeiramente, mostrando esse chamado que ele tem
sobre a vida daquele profeta, e mais ainda, vai falar o quanto vai ser difícil esse ministério profético. Por quê? Porque Israel, a qual Ezequiel estava sendo enviado para falar, era uma nação que estava endurecida pelo seu próprio pecado, endurecido por tantos traumas que eles já tinham passado até esse momento, endurecido por não ter sido uma nação que deu ouvidos ao Senhor, mas que estava há muito tempo rejeitando a Deus, se desviando das coisas de Deus, se entregando à idolatria. Então, para que eles dessem ouvido agora para Ezequiel, não seria tão fácil, e o Senhor já está avisando Ezequiel. E o Senhor ainda fala algo muito interessante aqui para Ezequiel, fala a respeito desse rolo que ele deveria comer, né? E fala que esse rolo tinha coisas escritas, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Esse mesmo rolo, a gente vai ver falando sobre ele também lá em Apocalipse. Esse rolo já foi falado, né? Um pouquinho sobre Isaías também, sobre ele. Mas aqui especificamente o Senhor manda Ezequiel comer desse rolo. E Ezequiel diz que quando ele põe na boca esse rolo, ele tem um gosto de mel. Então é algo muito bom de se comer. Mas nós vamos ver em outra passagem que ele vai dizer que quando aquilo está no seu estômago, ele parece amargo, ele parece difícil. Por quê, gente? Porque na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente recebe de Deus algo, é muito bom, né? Entra na nossa boca esse alimento precioso. Mas quando a gente tem que profetizar, falar das coisas de Deus, e geralmente são coisas muito duras, porque o povo está desviado, está longe de Deus, isso se torna amargo de falar, porque na nossa boca é doce, mas quando você põe para fora, aquilo se torna amargo, porque as pessoas não querem te ouvir. E Ezequiel vai falar um pouco sobre isso também. Sua missão como sentinela. Ezequiel capítulo 3, continuando aí no versículo 10. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi essa estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por responsabilidade, por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por suas iniquidades, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Então Deus já começa a chamar Ezequiel a essa responsabilidade, né? Isso que ele está falando aqui. Que ele o coloca como sentinela. O que é um sentinela, gente? O que é uma sentinela, na verdade, né? Uma sentinela é sempre um guarda que vai estar num alto lugar, vendo as coisas do alto, vendo as coisas de um panorama diferente de quem está aqui embaixo, de quem está na terra, né? De quem está com os pés na terra. Então o sentinela é sempre alguém que vê algo vindo de longe, muito mais rápido do que eu que estou aqui embaixo. Então isso é uma sentinela. É alguém que ficava olhando quando o inimigo vinha da guerra, mas vinha de muito longe, porque como ele estava numa altura, num nível, né?
eles construíam geralmente uma torre bem alta para que os sentinelas ficassem e pudessem avisar sobre possíveis adversários, invasores. Era isso que era um sentinela. E Deus está chamando Ezequiel para ser esse sentinela. Ezequiel veria as coisas de um outro lugar, né, de um prisma diferente dos israelitas, lógico, da própria presença de Deus, era lá que ele está vendo tudo isso e ia começar a profetizar, avisando, alertando, advertindo, né? Então ele está falando tanto do ímpio quanto do justo, que Ezequiel deveria então advertir para que eles não pecassem, para que eles não se desviassem, porque senão o Senhor cobraria dele, porque ele estava recebendo a palavra profética nesse momento. Continuando Ezequiel capítulo 3, versículo 22 e 23, terminando aqui o capítulo 3 e depois a gente vai entrar um pouquinho em seguida no capítulo 4. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para a planície e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me rosto em terra. Mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca, e você lhe dirá: assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Então, o Senhor termina o chamado dele aqui, dizendo que ele vai falar somente aquilo que o Senhor enviá-lo para falar. Ezequiel capítulo 4, é o nosso texto agora. Ezequiel capítulo 4, o tijolo, o símbolo do cerco de Jerusalém. O Senhor vai começar a mostrar as coisas para Ezequiel, e Ezequiel vai começar a pôr isso em prática com esses sinais, né, com essas tipologias, com essas alegorias que o Senhor vai mostrando agora para Ezequiel. Ele vai começar a falar com o povo. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre vocês e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinarei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano, olhe para o cerco de Jerusalém e com braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas de pão por dia e coma-os em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comeram sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura.
Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada, e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns aos outros, e definharão por causa da sua iniquidade. Então começa, as dificuldades em profetizar nesse momento da história. Ezequiel está no exílio da Babilônia, mas ele vai começar a profetizar para que a mensagem chegue para Jerusalém, inclusive, para os seus irmãos que ficaram em Jerusalém, não só para aqueles que estão ali no exílio, mas principalmente para aqueles que ainda estão em Jerusalém e Judá. Então, a profecia acaba sendo uma maneira dele falar tanto com aqueles que já estão ali no exílio, para que vejam que o Senhor está fazendo tudo aquilo, mas principalmente para aqueles que ficaram em Judá e em Jerusalém. Essa visão, essa profecia a respeito desse tijolo e dessa forma com que ele vai ficar deitado do lado direito, do lado esquerdo. Gente, isso deve ter coisas mais profundas e que eu ainda não consegui discernir. Eu sei que esses dias que Deus fala aqui, fala do tempo de pecado, da nação de Israel, do reino do norte e também do reino do sul. Ele fala de 40 dias para o reino do sul e ele fala de um outro tempo, quer ver? Deixa eu pegar aqui. 390 dias por Israel, Então, 390 dias pelo lado norte, pelo reino do norte, e 40 dias pelo reino do sul. Ele ficaria deitado de lado, comendo só esses alimentos que o Senhor falou aqui. Então, é como se Ezequiel, nesse momento, exemplificasse todo o pecado, de Israel, do reino do norte, durante esses 390 anos, provavelmente, porque ele fala de dias que representam anos, e de 40 anos que representam, então, através desses 40 dias. Ezequiel sofre esse momento de aflição, mostrando para o povo o que Deus estava fazendo nesse momento da história. Ezequiel capítulo 5 agora. A espada afiada, símbolo de fome, peste e guerra. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime-o no fogo, 1/3 do cabelo dentro da cidade, pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E dessas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queime. Dali o fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor, esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém. Eu lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade
e 1/3 eu dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá, e minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em vocês minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão. E trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor continua usando agora, não mais somente Jeremias, mas agora Ezequiel também para determinar esse tempo de total destruição sobre Jerusalém. Agora a questão é justamente a destruição que o rei Nabucodonosor vai fazer sobre Jerusalém. Tudo vai ser totalmente devastado, destruído, vai se tornar um montão de ruínas. Jerusalém no ano 586, gente, foi totalmente destruída. Uma peste, fome e muita guerra veio sobre aquela nação por causa da rebeldia deles, por causa da afronta, né, contra a Babilônia. Mas era a mão do próprio Senhor, né, trazendo todo esse juízo sobre Jerusalém nesse momento. Então, amanhã, gente, a gente vai continuar aqui em Ezequiel capítulo 6. Ezequiel vai falar um pouquinho agora aqui para nós, né? Ezequiel 6, Ezequiel 7, 8, né? A gente deve fazer até o 8 ou até o 9 amanhã. E a gente vai seguir então agora dentro desse livro do profeta Ezequiel, que vai falar bastante conosco dentro desses próximos dias aqui, ó. A gente vai estar com Ezequiel durante toda essa semana, provavelmente. A gente vai estar dentro do livro de Ezequiel. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite aí de descanso para todos, bom início de semana, né? Ótima segunda-feira para nós. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui continuando a nossa leitura, né? Em ordem cronológica. Estamos já beirando aí a total destruição de Jerusalém, o total exílio mesmo do pessoal na Babilônia. E então, essa destruição de Jerusalém que o Senhor começa a falar com Ezequiel aqui para nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser.